Amém? Se tem a tua Bíblia aí, abre no Salmos capítulo 34, versículo 8. Salmos 34, 8 é a base dessa série. E depois a gente vai ler o capítulo 124 inteiro. Salmos 34, 8 diz assim: procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Esse é o incentivo que o salmista nos dá, e esse é o incentivo que eu trago para todos nós essa noite, para que nós possamos experimentar por nós mesmos como Deus é bom. O Salmo 124, acompanha comigo aí, é um salmo de Davi. Vai um pouquinho mais para frente, é um capítulo curto, a gente vai ler ele todo. Salmo 124 diz assim: que teria acontecido se o Senhor Deus não estivesse do nosso lado? Responda, povo de Israel. O povo responde: se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles teriam nos engolido vivos, pois furiosos se voltaram contra nós. As águas nos teriam levado para longe, a enchente nos teria coberto e teríamos morrido afogados na correnteza violenta. Demos graças ao Senhor que Ele não deixou que os nossos inimigos nos destruíssem. Como o passarinho, nós escapamos da armadilha do caçador. A armadilha quebrou e ficamos livres. O nosso socorro vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Os salmos, eles são louvores, adorações que são feitas a Deus, e esse salmo ele foi escrito por Davi. E a gente não tem certeza em que época foi escrito, em que momento da vida que Davi escreveu isso, mas nós podemos imaginar que certo dia Davi, ele estava lembrando das coisas que Deus já fez na vida dele. E quando nós lembramos da vida de Davi, talvez ele tenha pensado: poxa, quando eu cuidava lá das ovelhas do meu pai, quantas vezes Deus me guardou, e se não fosse o Senhor na minha vida, tudo seria diferente. Outra coisa que nós lembramos muitas vezes é de quando Davi enfrentou Golias. O povo de Israel estava em uma guerra contra os filisteus, e Golias estava lá desafiando o povo de Israel, e ninguém queria enfrentar Golias, mas Davi chegou lá, chegou no rei: Saul, deixa que eu enfrente ele. Ele vai ver com quem está se metendo, ele está se metendo com o povo de Deus, nós não somos qualquer um. Ele vai lá e derrota Golias. Saul fica com inveja de Davi, do crescimento que ele teve, e começa a perseguir Saul, até que chega um momento que ele tem a oportunidade de matar Davi, mas por algum motivo Davi consegue escapar da morte naquele momento. E em tantos outros momentos da vida de Davi, ele pode dizer: se não fosse o Senhor comigo, as coisas seriam diferentes. Mas Davi, ele só pode dizer isso porque ele teve experiências com Deus. E se nós hoje fôssemos escrever um salmo, se hoje nós fôssemos escrever uma adoração sobre aquilo que Deus fez nas nossas vidas, o que nós escreveríamos? Pensa aí um pouco na tua trajetória, e baseado nesse Salmos 24, pensando: se não fosse o Senhor na minha vida, o que teria acontecido em tal e tal situação? Se hoje nós não temos algo para louvar a Deus nesse sentido, é motivo de nós nos preocuparmos, mas não precisa entrar em desespero nem nada, porque nós estamos vivos e nós temos a oportunidade de ter experiências com Deus. Amém? Algo que nós devemos ter plena consciência é que nós temos a oportunidade de conhecer o nosso Criador, sermos parecidos com Ele, conforme nós vamos conhecendo a Deus. E nós vemos na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, que todos aqueles que creem em Jesus se tornam filhos de Deus. E quando nós vemos que nós podemos nos tornar filhos de Deus, nós percebemos que Deus, Ele não tem netos, Ele tem filhos, e isso nos mostra que cada geração deve ter um encontro real com Deus.
Então guarda isso, Deus ele não tem netos, ele tem filhos. Eu não posso me basear nas histórias do meu pai, naquilo que ele me conta e naquilo que ele viveu. Eu tenho que buscar as minhas próprias experiências com Deus, buscar o meu próprio contato e construir a minha história com Ele. E assim é na vida de cada um de nós. Cada geração precisa encontrar Deus, com a certeza de que todos aqueles que procuraram a Ele, encontraram. Então guarde isso no seu coração. Deus ele tem filhos. Cada geração precisa estar nessa jornada de conhecer a Deus e prosseguir em conhecer ao Senhor. E nisso nós devemos estar com as motivações certas. Nós não podemos nos iludir, construir a nossa vida em motivações erradas. Quando nós pensamos numa construção da igreja, de uma casa, toda construção ela tem um alicerce, uma base. E a nossa jornada ela deve começar conhecendo a Deus, amando Ele sobre todas as coisas. Se nós hoje estamos numa caminhada cristã, dizemos estar, mas não buscamos conhecer a Deus, não temos um contato com a Bíblia, não temos uma vida de oração diária, não temos uma luta por santidade, pode ser que a nossa vida desmorone de uma hora para outra, porque nós não estamos tendo bases firmes, que é amar a Deus sobre todas as coisas, que é construir essa base. Só que quando nós pensamos nesse formato de construção, cada casa, o alicerce ele suporta um certo peso. Então se o cara quer construir um andar, ele vai colocar o alicerce proporcional a isso. Mas se um dia ele quiser construir um sobrado, quiser construir até um terceiro andar, ele não vai conseguir, porque se ele colocar todo esse peso sobre o alicerce, essa casa vai desmoronar. E hoje nós temos a oportunidade de perceber nas nossas vidas algumas coisas. Se nós queremos construir algo maior num alicerce fraco, nós temos que derrubar tudo, começar tudo do zero, para que nós não venhamos mais a perder tempo e correr o risco de desmoronar nas nossas vidas. Em João capítulo 9, pode abrir a tua Bíblia aí. Aqui fala sobre uma cura que Jesus fez. A gente não vai ler, mas para tu poder acompanhar depois, se tu quiser ler toda essa história. Nós precisamos ter experiências com Deus. Não é uma opção, isso deve ser algo que seja prioritário nas nossas vidas. Experiências com Deus. E aqui no livro de João conta a história de um cego, e esse cego teve a grande sorte de encontrar Jesus na vida dele. E quando Jesus estava passando, ele encontra o cego, e é aquela história conhecida que Jesus faz uma lama com a terra ali, passa nos olhos do cego, e Jesus diz assim: agora vai lá no tanque de Siloé, lava os teus olhos. E aí o cego vai lá e ele é curado por Jesus. Só que essa cura ela foi feita num sábado, e existia um grupo que eram os fariseus, e esses fariseus eram totalmente contra Jesus. Eles faziam de tudo para que as pessoas não acreditassem que Jesus era o Filho de Deus. Eles iam contra Jesus, participaram do motim que foi feito para que Jesus fosse morto um pouco mais para frente. E aí está lá o cego curado, feliz da vida, e todo mundo conhecia aquele cego. E os vizinhos começaram a olhar e perguntar: mas espera aí, aquele lá não é o ceguinho que ficava aqui na esquina? É ele mesmo, mas o que ele faz enxergando? E aí os boatos foram se espalhando que Jesus curou aquele jovem. E isso chegou aos ouvidos dos fariseus, que ficaram indignados, porque eles nunca tinham visto um cego de nascença ser curado na história. E Jesus veio, em mais um dia comum na história de Jesus, ele vai lá e faz algo que ninguém faria, assim como é nos dias de hoje. E os fariseus ficam indignados e começam a interrogar agora o ex-cego.
E eles começam a perguntar: mas é verdade que tu era cego? Eu era cego até agora uns momentos atrás, e Jesus me curou. E aí eles começam a indagar o cego. Eles chamam os pais para perguntar: não é possível, era cego de nascença, é o filho de vocês? E eles: era nosso filho, pode perguntar para ele, para todo mundo sabe, ele era cego, mas agora ele está vendo. E aí eles ficam tão indignados, e eu imagino que o ex-cego já está com a cabeça perturbada de tudo que estavam colocando na cabeça dele, questionando a história dele e tudo mais. E aí numa certa hora ele diz assim: cara, eu não sei o que vocês estão falando, para mim não me interessa se é sábado, se é domingo que Jesus me curou, mas uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora eu vejo. E nisso tudo nós vemos que quem tem experiências nunca vai ficar preso a quem tem argumentos. Nós precisamos ter experiências próprias com Deus. Nós não podemos ficar presos ao que estão simplesmente nos falando. Nós precisamos sim de pessoas que nos ensinem, que nos conduzam, mas nós não podemos ficar cegos naquilo que simplesmente dizem, ou baseados em histórias que nos contaram. Nós precisamos buscar um relacionamento puro e real com Jesus. O cego não estava nem aí se era sábado, se Jesus era o pecador, mas ele teve uma experiência com Jesus, e ele disse: cara, não me interessa nada, mas o que eu sei é a minha própria experiência com ele. Eu era cego, mas agora eu estou enxergando. E é por isso que, mais uma vez eu insisto, todos nós devemos ter uma vida diária de leitura da palavra, uma vida diária de oração. Não existem atalhos para conhecer a Deus. Não é um dia que tu vai vir na frente, alguém vai colocar a mão na tua cabeça, tu vai cair e as coisas vão começar a acontecer. Pode ser até que aconteça, mas a vida cristã é uma jornada, é uma construção que nós conhecemos, prosseguimos em conhecer. Conhecemos, prosseguimos em conhecer, conhecemos e prosseguimos em conhecer, e esse ciclo nunca acaba nas nossas vidas, porque em Deus existe profundidade, e quanto mais nós conhecemos, mais nós nos apaixonamos por Ele, e mais nós queremos ficar com Ele para sempre. Amém? E nós devemos ter um equilíbrio também em leitura da Bíblia e oração. Nós não podemos ser tão apaixonados da Bíblia e deixar o Espírito de lado, assim como nós não podemos ser tão fervorosos no Espírito e deixar a Bíblia de lado. São duas coisas essenciais para nós conhecermos a Deus: leitura da Bíblia e oração. De nada adianta nós sermos prósperos aqui na terra, termos tudo o que nós sonhamos, mas viver de migalhas espirituais. Nós devemos sim buscar crescer, ter um emprego legal, um salário legal, realizar os nossos sonhos, mas chega um momento que nós temos que colocar na balança: será que nós estamos vivendo uma prosperidade terrena e vivendo às vezes uma mendicância espiritual, vivendo de migalhas da eternidade? São coisas que nós temos que pensar todos os dias e avaliar a que ponto nós estamos realmente vivendo um relacionamento com Deus, ou se nós estamos vivendo uma grande ilusão nas nossas vidas. Lá em Êxodo, nós lembramos de uma história de quando Moisés ele estava conduzindo o povo pelo deserto. E aí Moisés, ele tinha o contato com Deus, subia o monte, Deus falava com ele e tudo mais, e ele passava as informações para o povo. Só que chegou um dia em que Deus disse para Moisés: vai lá, prepara o povo, que eu vou descer no monte e eu vou permitir que todos me vejam. Eu imagino que Moisés já ficou empolgado com aquilo. Ele conhecia Deus, ele via Deus, e todas aquelas pessoas teriam essa oportunidade. Então ele vai lá, prepara o povo com tudo aquilo que tinha que ser feito, e eu imagino que ele já fica empolgado, falando para as pessoas: cara, vocês vão ver o que eu vejo lá em cima do monte, vocês vão ver como Deus é lindo, como a voz dele é bonita, vocês vão ver tudo que eu estou vendo nos últimos dias. E aí chega o grande dia, em que o povo está preparado no pé do monte, e quando eles tivessem autorização, eles iam subir o monte para encontrar Deus.
Só que quando chega esse grande momento, eles se assustam com a poderosa presença de Deus, e eles dizem assim: Moisés, é melhor nós não subirmos, porque se nós vermos Deus, nós vamos morrer. E ali eles perdem uma oportunidade de encontrar Deus. Mas trazendo para as nossas vidas, alguns de nós, muitas vezes, nós estamos adiando o dia de encontrar Deus. O grande medo das pessoas nessa história é que quando Deus visse elas imaginavam que Deus veria os seus pecados, veria as suas falhas, e eles morreriam logo. E quando Paulo ele fala que nós devemos morrer para nós mesmos, para que Cristo viva em nós, nós não podemos ter medo desse tipo de morte. Será que às vezes nós estamos adiando o encontro com Deus, com medo daquilo que Ele vai ver dos nossos corações? Esse não precisa ser um medo ativo nas nossas vidas, porque nós temos a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados, que Ele é fiel e justo para perdoar. Quando nós estamos aos pés de Jesus, nós estamos todos no mesmo nível. Um não é mais pecador que o outro. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, e nós precisamos do perdão. E esse perdão está disponível para todos nós essa noite. Morrer para nós mesmos não deve ser um medo, mas deve ser uma urgência real nessa noite. Eu te convido aí no teu lugar, fechar os teus olhos, naquilo que for necessário, um arrependimento, aquilo que for necessário deixar para trás. Hoje é uma grande oportunidade para que nós venhamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. O que eu podia fazer por ti eu já fiz, trouxe a palavra que tinha no meu coração, mas nesse momento as palavras têm que sair da tua boca, tu tem que expressar o sentimento que existe dentro de ti nesse momento, e nós temos um tempo para isso.